Hoje nós vamos apresentar o seminário de genética e nós somos o grupo Daniel, Edson, Guilherme, Iago, Karine, Letícia e Nara. No artigo a gente vai falar sobre ancestralidade e evolução do lobo gigante. Os autores são Jedman, Pirovich e Oppenmeier, da revista Biorchiv, de 2025. O objetivo do estudo foi estudar a origem e evolução do extinto lobo terrível, a Enociondirus, utilizando material genético antigo, que a gente chama de paleogenomas. Como introdução, a gente pode falar que o lobo terrível ele foi visto pela primeira vez no Pleistoceno médio, que é mais ou menos há 130 mil anos atrás, a era glacial, mais ou menos. Foi identificado como o maior predador da época. Aparecia principalmente na Califórnia, nos Estados Unidos. Então acredita-se que ele tenha surgido na América do Norte, mas como na época teve muita mudança de habitats e existia a ponte de terra de Bering, que era uma ligação entre a Sibéria e o Alasca, foi proporcionado diversas oportunidades de que tivessem vindo lobos se dispersando por diversas áreas da América do Norte continental, dentro e fora, né? Porque estava tudo interligado. Vários fatores contribuíram para que esse lobo entrasse em extinção. Como a extinção de espécies de megafaunas, que acabaram acabando, né, com o fim da era glacial, por exemplo, e pode ter levado ao estresse nutricional desses lobos terríveis. Durante a redução do tamanho da população, também pode ter levado à perda da diversidade e aumentado a redução da variação genética desses lobos devido à maior taxa de endogamia, que seria o acasalamento entre consanguíneos. Olá, meu nome é Letícia e eu vou apresentar a relevância e a metodologia desse estudo. A metodologia utilizada nesse estudo envolveu geração de paleogenomas de dois lobos terríveis bem preservados, um datado há 13 mil anos atrás e o outro há 72 mil anos atrás. Eles utilizaram dois ossos, um conservado e o outro foi o pó do osso. Para que o DNA fosse extraído, foi necessário utilizar um método chamado Buffer D, que é o método utilizado para extrair moléculas curtas e quebradas, devido à quantidade de anos dessas peças. A montagem do genoma do lobo cinzento da Groenlândia foi utilizado como genoma de referência primário. Números de espécies de consenso foram estimados para os lobos terríveis e outras 10 espécies de canídeos. A relevância desse estudo reside na utilização de paleogenomas para resolver questões taxonômicas de longa data e contribuir para a crescente evidência do papel fluxo genético pós-especiação como uma força evolutiva. A metodologia envolveu gerações de paleogenomas a partir de dois lobos terríveis bem conservados. Boa noite, meu nome é Nara e eu iria apresentar acerca dos desafios. Esse processo de reconstrução dos paleogenômicas dos lobos terríveis envolveu uma série de desafios com o intuito de recuperar DNAs antigos, que eles são frequentemente degradados e fragmentados. Houve duas etapas, dois processos, e dentro de cada etapa e processo também houve outras etapas. Na primeira etapa, houve a extração e preparação desse material antigo. Eles utilizaram um dente em torno de 13 mil anos e de um crânio de 72 mil anos. Após obter esse material genético, eles tiveram que realizar a esterilização, com o intuito de eliminar qualquer resquício moderno, até para obter um resultado mais eficaz, seguro, preciso. Eles utilizaram tampões otimizados para recuperar essas moléculas, essas células, esses DNAs, de forma precisa e segura. Após esses tampões, eles criaram uma biblioteca genética, fita simples de DNA, com o intuito de preservar qualquer material genético altamente fragmentado. A segunda etapa também é dividida em outras etapas. Uma delas é o sequenciamento e o mapeamento inicial. No sequenciamento, as bibliotecas foram sequencialmente desenvolvidas utilizando uma plataforma Novsec 6000. Na plataforma, eles tiveram um resultado de ligações pareadas para o lobo SP de 13,2 bilhões e para o lobo GB 78 bilhões de ligações pareadas. Ou seja, para realizar uma comparação entre os dois, o lobo GB teve uma ligação superior ao SP.
Já no mapeamento inicial, essas leituras foram inicialmente alinhadas ao genoma do lobo cinzento da Groenlândia. Um dos maiores desafios nesse processo, o resultado ele não é preciso. Tem toda uma interferência dessa sequência genética. Ao ter todo o processo, a tendência é ir para a espécie mais próxima. Então, o que é preciso fazer? A reconstrução interativa. Nesse processo da reconstrução interativa, é preciso melhorar a precisão desse mapeamento. Por quê? Assim vai estar extraindo sequências precisas do lobo terrível para uma nova fase a cada ciclo de um novo lobo. Hoje eu vou apresentar com vocês a parte da discussão do artigo que investigou a origem e a evolução do lobo terrível. O Aenocyon-dirus, um dos maiores predadores da América do Norte durante o Pleistoceno. Por muito tempo, se pensou que ele fosse apenas uma versão maior do lobo cinzento, mas o estudo mostrou que, na verdade, ele era uma espécie única. Sobre as adaptações evolutivas do Aenocyon-dirus, que é o lobo terrível, principais adaptações evolutivas, destaca a atuação da seleção de diversificação episódica sobre diversos genes importantes. O gene mais marcante nesse processo foi o gene NCAPG, que é o gene associado ao aumento do tamanho corporal. Essa característica contribuiu para o porte robusto e a capacidade do Aenocyon, o lobo terrível, de ser um dos principais predadores do Pleistoceno. Além disso, foram identificados genes relacionados ao desenvolvimento das células germinativas, à função dos gametas e à estrutura dos tecidos reprodutivos. Sugerem que esses lobos possuíam uma biologia reprodutiva distinta de outros canídeos, como os lobos modernos. Entretanto, muitos aspectos ainda são desconhecidos, principalmente quanto à biologia reprodutiva completa e a influência genética sobre o báculo, que o báculo é o osso peniano presente em vários carnívoros. Uma outra curiosidade sobre o Aenocyon-dirus é que na época do Pleistoceno existiam duas subespécies diferentes em diferentes ambientes, que seria o Aenocyon-dirus, que era conhecido como lobo terrível oriental. Essa subespécie ela tinha membros mais longos e dentes mais curtos, ligeiramente maior, com até 85 centímetros de altura no ombro e 1,66 m de comprimento. Pesava entre 54 e 68 quilos e habitava a região leste da América do Norte, incluindo pastagens, florestas e cerrados. E o Aenocyon-dirus gildai, que era o lobo terrível ocidental, que ele era um pouco menor, tinha cerca de 76 a 79 centímetros de altura e até 1,5 m de comprimento. Pesava entre 45 e 63 quilos e era distribuído pelo oeste da América do Norte, das montanhas rochosas até a Califórnia e México, em ambientes como florestas, pastagens e tundras. Essas diferenças entre as duas subespécies ilustram como o Aenocyon desenvolveu adaptações físicas específicas para explorar diversos habitats, consolidando-se como um dos predadores mais bem-sucedidos do seu tempo também. Em abril de 2025, a empresa Colossal Bioscience ela anunciou o nascimento de 3 filhotes geneticamente modificados, chamados Romulus, Remulus e Calesse. Eles foram criados a partir de células de lobos cinzentos, editadas para incluir 20 genes associados ao lobo terrível. Esses filhotes eles foram gestados por cães domésticos comuns e exibem características físicas semelhantes ao lobo terrível, como a pelagem branca e a mandíbula mais robusta. O que a gente tira com isso? O lobo terrível ele foi não apenas uma versão maior do nosso lobo doméstico, do lobo que a gente conhece hoje, mas ele foi uma espécie distinta de uma origem híbrida. Então ele pegou genes de várias outras espécies que concluiu no lobo terrível. Sua característica genética e morfológica, elas refletem adaptações específicas para o seu ambiente e dieta. O seu desaparecimento ele pode estar relacionado a mudanças ambientais e a perca de diversidade genética, o que acontece hoje em dia com muitas espécies. Nesse trabalho a gente buscou entender um pouco da combinação das linhagens antigas, de como uma espécie ela passa por várias outras, e também
como essas linhagens elas podem moldar espécies e reforçar o potencial das tecnologias genômicas na compreensão da história evolutiva. E quem diria, né? A gente que é da geração do Jurassic Park, né, vê algo bem parecido. E o que a gente tira de todo esse artigo, de todo esse trabalho, é que cada dia que passa a genética evolui e a gente vai conseguindo novas tecnologias que trarão talvez novos animais para o nosso conhecimento.